Eu vou aproveitar agora que já está gravando. Eu vou me apresentar. Meu nome é Andréa Cabelo, eu sou presidente da comissão própria de avaliação. Eu estou aqui com a equipe do DPO e do DEG, na verdade, que compõem a CPA, os outros membros da CPA, né, para a gente fazer o último avalia do ano, na verdade, né, aqui no Instituto de Geociências. Eu queria primeiro apresentar a equipe, né, eu tenho aí o Danilo, que é o representante do DEG, o Guilherme, que é o representante do DPO, o Luiz, que é membro do CPA, o Delano, que é o coordenador, ele não é da CPA, mas ele é coordenador de avaliação lá no DPO, a Amanda também está aí, né? E a Rafaela, eu acho que está aí também, a Júnia acabou de entrar, então aqui a gente tem toda a equipe, na verdade, do DPO para assim, fazer apoio a essa apresentação. Nosso objetivo, na verdade, é que a gente tem 3 objetivos. Primeiro, apresentar a CPA, discutir qual é o seu propósito e qual é a atuação dela atualmente. O segundo vai ser mostrar como são calculados os indicadores de graduação pelos quais os nossos cursos são avaliados. E aí, a terceira parte, que eu vou passar a palavra para o professor Delano, vai ser quando a gente vai discutir esses indicadores aplicados ao contexto do Instituto de Geociências, certo? Então, vamos começar. Eu vou pedir para o professor Delano colocar os slides para a gente. Ok, só um minuto. Obrigada. Pode passar para o primeiro. Bom, a CPA ela foi reestruturada recentemente, né? A gente teve uma resolução, se eu não me engano, foi em maio, que reestruturou a CPA do formato que ela está hoje. E o grande objetivo dela é elaborar e implementar o nosso plano de autoavaliação, que é um plano que daqui a pouco eu vou mostrar para vocês, mas se vocês quiserem, ele está disponível lá no site cpa.unb.br, assim como outras informações que eu acho que são interessantes para vocês olharem. E uma das atribuições da CPA é exatamente fazer esse acompanhamento e monitoramento do processo de autoavaliação interno da universidade, certo? E também externo, seja de avaliações de curso em loco, seja de, por exemplo, rankings universitários. Então, assim, o papel da CPA é, junto com o DEG, junto com o DPO e junto, às vezes, com o DPG também, fazer esse acompanhamento. A CPA, atualmente, ela tem 2 membros professores, 2 membros técnicos, 2 membros alunos e membros da sociedade civil. Aqui a gente coloca a nossa composição. Quando a reitora nomeou esses membros, ela tentou fazer algo mais diversificado em relação às unidades da universidade, exatamente para dar uma representatividade maior para toda a universidade dentro do possível, certo? Aí temos 2 representantes institucionais também, que é exatamente aqui o Danilo representa o professor Diego, decano de ensino de graduação, e o Guilherme representa a professora Denise, que é a decana de planejamento, orçamento e avaliação institucional. Pode passar, professor Delano. Só um minuto que travou aqui, Tá ótimo, isso acontece, infelizmente. Foi. Bom, a UNB ela tem um papel de vanguarda, na verdade, nas atividades de avaliação. A nossa primeira tentativa de uma comissão interna de avaliação institucional é de 2002, certo? Ela tinha o objetivo exatamente já, vamos dizer assim, embrionário, de fazer esse processo de autoavaliação, principalmente focado na graduação e no acompanhamento de egressos. Eu até recomendo vocês, se vocês quiserem olhar nossa pesquisa de egressos, ela está disponível no site cpa.unb.br e no site avaliação.unb.br, que tem outro site também que é mantido pela equipe da DAI-DPO, com informações individualizadas por cursos, que podem ser bastante interessantes para coordenação de curso, para direção, certo? Em 2004, a CPA ela foi instituída de forma mais oficial, por quê? Porque ali foi o início da vigência dos sinais, e a gente teve que atender, vamos dizer assim, as regulamentações dessa portaria. Em 2006, a gente começou a redigir os relatórios de autoavaliação, que também estão disponíveis no site da CPA, e aí, em 2013 e 2021, nós tivemos 2 novas reformulações. Em 2013, a CPA ela cresceu, ela ficou com 17 membros, e isso foi um processo muito importante até de disseminação da cultura de avaliação na instituição.
Só que com o tempo nós percebemos que esse tamanho de comissão era muito difícil de você organizar reuniões, de você tornar a comissão ativa, então a reitora e eu acho que o decanato de planejamento e orçamento também submeteram uma nova proposta de resolução que reestruturou a CPA para o que a gente tem hoje. Pode ir, professor Delano. Aqui eu apresento para vocês o plano de autoavaliação. Eu chamo a atenção que ele é de 2020 a 2022. Então, apesar da CPA ter sido reestruturada esse ano, nós estamos trabalhando com um plano de autoavaliação que já estava vigente, certo? Por quê? Porque ele segue o ciclo avaliativo dos sinais. E a gente está no meio de um ciclo, a pandemia deu uma bagunçada um pouco nisso, mas ainda assim estamos no meio de um ciclo. E boa parte do nosso objetivo é exatamente aumentar a participação da comunidade acadêmica, seja pelos eventos do programa Avalia, ou seja, ainda, até já vou fazer propaganda sobre isso, sobre a nossa consulta na comunidade acadêmica, que vocês podem responder também, porque isso, os resultados dessa consulta servem de subsídio para que nós façamos o relatório de autoavaliação, que é levado em consideração nas avaliações em loco dos cursos, e também para a gestão ter um diagnóstico dos pontos mais importantes para a comunidade universitária para propor um plano de melhorias. Pode passar, professor Delano? Aqui eu apresento exatamente o relatório de autoavaliação e as outras ações que a CPA ela elabora, como, por exemplo, o Fórum de Avaliação da UNB. Vocês podem acompanhar o fórum se vocês quiserem. Ele aconteceu no começo de outubro, mas ele foi gravado, está lá no nosso canal do YouTube. Essa gravação também vai para lá, é só procurar nos nossos vídeos que vocês acham o Fórum de Avaliação da UNB. O boletim da CPA, que descreve as nossas atividades de avaliação ao longo das semanas, dos anos, né? O site da CPA que eu já mencionei, as visitas do programa Avalia, que é o exemplo aqui, é uma dessas que a gente está, né? A pesquisa de egressos que eu também mencionei, que está lá disponível no site cpa.unb.br e no site avaliação.unb.br, os indicadores de fluxo acadêmico, que eles são conhecidos, na verdade, como os relatórios de evasão. Nós fizemos 2 simpósios de evasão, um em 2018 e um em 2019, e a gente faz esse acompanhamento das taxas de evasão ano a ano, né, durante toda a trajetória do aluno, exatamente para subsidiar os coordenadores com mais informações para esse acompanhamento também. A consulta à comunidade acadêmica, que eu já mencionei, que está aberta até o final de dezembro, certo? E a análise do desempenho da UNB em avaliações externas e em rankings nacionais e internacionais, que vocês às vezes acompanham aí nas notícias que a SECOM publica, por exemplo, no nosso site. Professor Delano? E aqui eu finalizo essa primeira parte. A segunda parte, o que eu vou fazer? Eu vou descrever como são contabilizados os indicadores de qualidade do ensino superior. Pode passar. Bom, o nosso ponto de partida são os indicadores relacionados à avaliação institucional, ou seja, da universidade como um todo. E aqui a gente tem 2 tipos de indicadores principais. O IGC, que é o Índice Geral de Curso, e a avaliação institucional em si. Qual é a diferença principal entre eles? O IGC, ele é calculado com informações que nós submetemos sem que haja uma visita em loco do MEC e do INEP. A avaliação institucional, não. A gente recebeu uma comissão do INEP, isso aconteceu em março de 2020, e nós fomos avaliados com nota 5 nessa avaliação em loco. O IGC, ele é contabilizado anualmente, certo? Atualmente, a nossa nota, ela é 4, por quê? Porque o IGC, ele existe numa versão faixa e numa versão contínua. A nossa nota na versão contínua, ela nem é ruim, não. Próxima do 5, está muito próxima mesmo. Tanto que parte do nosso propósito hoje é tentar conscientizar aqui o Instituto de Geociências, de como a gente pode melhorar, vamos dizer assim, a construção desses indicadores. E como é que o IGC ele é contabilizado? Ele é contabilizado por meio da média dos CPCs do último triênio, que eu vou explicar como é feito daqui a pouco, a média dos conceitos de cursos de pós-graduação, ou seja, se o programa é 7, no caso do IGE, né? Se o programa é 6, se o programa é 5, isso entra também na nota do IGC, todos os programas, todos os 90 programas da universidade entram aí, e a distribuição dos estudantes nos níveis, seja de mestrado, seja de doutorado, seja de graduação, isso aí é feito como uma ponderação desses conceitos. Então, por exemplo, quanto mais alunos nós tivermos em programa 7, mais essa nota puxa para cima. Quanto mais alunos nós tivermos na graduação, maior é o peso do CPC no nosso IGC, certo? Pode passar, professor Delano. Na graduação,
A avaliação é parecida, porque ela também tem uma avaliação anual feita pelo CPC, mas ela também tem uma avaliação in loco que ocorre sem uma periodicidade específica. A nota do CPC vai depender se o MEC acredita que o curso precisa ser visitado nesse momento, é um processo um pouco mais menos contínuo, menos frequente nesse sentido. E aí, por causa disso, a gente também tem duas notas, a nota da avaliação de curso in loco e a nota do CPC, essa calculada anualmente. E como é que ela é feita? Ela é feita basicamente utilizando o ENAD, a gente não tem como enfatizar pouco a importância do ENAD, porque são 4 coisas que entram na nota do CPC. Primeiro, a nota da prova do ENAD em si, de conteúdo do ENAD. Então, por exemplo, se os alunos forem fazer o curso de geologia, vão fazer a prova do ENAD de geologia, vai ser uma prova que vai versar sobre o conteúdo do curso de geologia. A segunda parte é o que a gente vou detalhar melhor daqui a pouco, é o IDD, que é baseado no ENEM e no ENAD, já falo dele. O corpo docente também entra, por quê? Porque a gente leva nota pelo percentual de professores que são doutores. E aí é importante a gente chamar atenção para isso, pelo quê? Porque o nosso corpo permanente, ele é, na sua maioria, acho que 90 e tantos %, composto por doutores. Mas, às vezes, nós contratamos professores substitutos que não têm essa titulação de doutor, e isso é avaliado no curso. E isso, assim, isso acontece não só, por exemplo, nas contratações que o Instituto de Geociência faz, mas também, por exemplo, se ele fizer uma disciplina, às vezes, por exemplo, fizer física, e o Instituto de Física fizer uma contratação de um professor substituto, na avaliação do curso de, por exemplo, geologia, vai constar que vocês não têm 100% de professores substitutos. Então, isso aqui também é de professores substitutos, não, de professores com doutorado. Por isso que a gente também está tentando conscientizar as unidades que da tentativa, já que estamos tão próximo do nosso IGC se transformar em 5, então a gente precisa melhorar cada CPC, e para melhorar cada CPC, isso depende do quê? Da gente proporcionar para os nossos alunos o melhor corpo docente possível, certo? E aí, o último item que entra na construção do CPC é a percepção discente sobre os processos, sobre as condições do processo formativo. Esse é um questionário que vai falar da infraestrutura, da percepção dos estudantes sobre a infraestrutura, da percepção dos estudantes sobre as oportunidades fornecidas ao longo do curso, o projeto pedagógico e coisas desse tipo, e pela percepção dele de como o curso atua em favorecer, vamos dizer assim, o ingresso dele no mercado de trabalho, certo? Então, a gente percebe que, no final das contas, o ENAD vai entrar em 3 itens desses 4 que são avaliados no CPC. A prova em si, o questionário do ENAD, que daqui a pouco o professor Delano vai chamar mais atenção para isso, e o IDD. Pode passar, professor Delano. Aqui, só para chamar atenção, as provas aconteceram, tem 12 dias em novembro, então agora a gente está um pouquinho mais aliviado, né, porque não tem essa urgência tão grande de chamar a atenção do ENAD, né. Aqui era o calendário desse ano, a gente ainda depois, o Danilo pode adiantar a relação a alguma coisa para o calendário do ano que vem, caso ele saiba, certo? E como eu chamei a atenção, da mesma forma que o nosso plano de autoavaliação, ele é trienal, seguindo o ciclo dos sinais, o ENAD também, porque aí as áreas que são avaliadas, elas dependem, elas são avaliadas uma vez a cada 3 anos, de acordo com esse calendário que a gente coloca aí na sua esquerda. Pode passar? E aí, por fim, para a gente explicar como é que funciona o IDD é uma estimativa, na verdade, estatística, do desempenho, assim, da contribuição da instituição à formação do aluno. Para poder fazer essa estimação, eu tenho que considerar o seguinte: qual é o desempenho desse aluno quando ele saiu do curso, comparado com o desempenho que ele já tinha quando ele entrou no curso. A conta é um pouco mais complicada, vamos dizer assim, mas, assim, como regra de bolsa, o que eles estão fazendo? Eles estão comparando o desempenho no ENAD com o desempenho no ENEM. E aí, por que isso acaba sendo para a gente? Porque é o seguinte, os nossos alunos, eles são muito bons. Então, quando eles foram selecionados para entrar na Universidade de Brasília, eles já tiveram uma nota no ENAD muito alta. No ENAD não, no ENEM muito alta. Então, isso significa o seguinte, que para nós termos uma pontuação razoável no IDD, nós somos obrigados a ir muito bem no ENAD, pelo menos tão bem quanto nós fomos no ENEM, certo? Então, no final das contas, isso acaba nos prejudicando porque a gente já recebe alunos muito bons. Então, a gente tem que garantir que esses alunos, quando façam a prova do ENAD, façam essa prova de maneira
maneira responsável e que o desempenho deles reflita exatamente a qualidade do ensino que a gente tem, que é maravilhosa, certo? Pode passar? Agora eu passo a palavra para o professor Delano, que vai mostrar como esses indicadores são, qual é a situação desses indicadores em relação aos cursos aqui do Instituto de Geociências. Ok, obrigado, professora Andréia. Boa tarde a todos. Bom, inicialmente, deixa eu só passar aqui. Então, uma justificativa por que a gente está fazendo esse trabalho por unidade acadêmica, ao invés de fazer da forma tradicional, que é feita por cursos, né? A gente, analisando os relatórios de avaliação em loco, que são os relatórios que são feitos para reconhecimento, autorização e renovação de conhecimento, reconhecimento de curso, a gente tem percebido que algumas questões são muito comuns dentro de cursos na mesma unidade acadêmica. Então, a gente preferiu fazer essa abordagem por unidade, pois tanto fragilidades como potencialidades dos cursos podem ser vistas de forma mais adequada quando se olha com essa visão mais unitária da unidade acadêmica, tá ok? Bom, só retornando um pouquinho à questão do questionário do estudante, então, como a professora falou, o ENAD, por si só, já é uma questão muito importante para a avaliação de curso. Mas quando a gente olha especificamente para o questionário do estudante, a gente vê que tem um impacto diferenciado, porque não só ele tem um impacto no indicador em si, mas também tem um impacto no planejamento dos cursos, na melhoria dos cursos. Então, é interessante olhar um pouco para isso. Então, só para você ter uma ideia, a composição do CPC, 15% vem desse questionário do estudante, vem do item 27 até o item 68. Ele usa aquela escala Likert, que vai do discordo totalmente até o concordo totalmente. E ele é organizado em 3 dimensões: a didática pedagógica, a infraestrutura e as oportunidades de ampliação e da formação acadêmica e profissional. Depois a gente vai perceber que essas dimensões, de alguma forma, elas estão dialogando com as dimensões do instrumento de avaliação em loco. É interessante de poder fazer essa relação, porque uma acaba impactando na outra, né? E o interessante de olhar para esse questionário, quando existe ENAD para os estudantes, é poder perceber que alguns dos itens podem ser monitorados ao longo do tempo, né? Exemplos de itens desse questionário. Então, o item 28. Os conteúdos abordados nas disciplinas do curso favorecem a sua atuação em estágios ou atividades de iniciação profissional. As metodologias de ensino utilizadas no curso desafiaram você a aprofundar conhecimentos e desenvolver competências reflexivas e críticas. Foram oferecidas oportunidades para os estudantes superarem dificuldades relacionadas ao processo de formação. E a coordenação do curso esteve disponível para a atenção acadêmica dos estudantes. Vejam que são itens que você poderia estar inserindo em outros instrumentos de avaliação da própria universidade, seja na avaliação docente, né, feita pelo discente, seja na consulta à comunidade, ou até instrumentos realizados dentro da própria unidade acadêmica. Então, são coisas que você pode estar acompanhando, que podem facilitar depois um processo de avaliação. Eu trago exemplo aqui de ENAD, porque os cursos de geologia não foram avaliados, né, pelo ENAD. Então, a gente traz alguns exemplos de outros cursos para ver como que isso está acontecendo em outras unidades acadêmicas. Então, aqui eu trago exemplo da estatística, por exemplo, da medicina. E aí, na medicina, você vai ter aqui, com relação ao item 28, que é com relação às disciplinas que favorecem a atuação nos estágios, você vê uma tendência a ter uma visão positiva dos alunos com relação a este item especificamente, tá certo? Quer dizer, de forma geral, as disciplinas, né, têm auxiliado os estudantes na atuação tanto nos estágios como na atividade profissional. Novamente, metodologias de ensino utilizadas no curso desafiaram você? Eu continuo tendo uma tendência mais positiva, tá certo? Mas eu começo a aparecer agora uma certa discordância dessa possibilidade. A mesma coisa acontece com o item 40 e a mesma coisa vai acontecer com o item 41. De forma geral, já que a gente já foram vários avalios, né? Então a gente já tem percebido que, de forma geral, esse item 41 é o item que tem uma tendência maior os estudantes colocarem de forma mais negativa. Justamente porque o estudante tem aquela visão de que o coordenador tem que estar full time disponível para ele, tentando atender todas as suas necessidades a qualquer hora do dia. E a gente que já foi coordenador sabe que não é bem assim que funciona. A gente tem um momento de coordenação, nem todas as demandas dos estudantes podem ser atendidas da forma que eles querem, e às vezes isso numa avaliação ele coloca como um item um pouco mais negativo, ok? Então é só
para demonstrar que algumas dessas questões poderiam ser tratadas com os estudantes em outros momentos antes do processo de avaliação, para que ele não pesasse tanto a mão nesse momento, né? Às vezes um descontentamento, às vezes uma irritação, às vezes alguma questão que não foi resolvida ao longo do processo formativo pode ser aflorada nesse momento de avaliação, que acaba, de certa forma, prejudicando o próprio estudante, porque uma avaliação ruim do seu curso acaba, de certa forma, prejudicando ele lá na frente. Quando eu pego, por exemplo, um estudante que foi formado num curso que tem nota 4 ou nota 5 e compara com um estudante que foi nota 3, o próprio empregador pode se questionar com relação a isso. Nossa, você vem de um curso nota 3, você vem de um curso nota 4, você vem de um curso nota 5. Então, entender que essa avaliação ela tem como objetivo não só de ranquear os cursos, né, como muita gente gosta de fazer, mas muito mais de que dar a possibilidade de melhorar os cursos a partir da observação desses questionários. Por isso, essas respostas dos estudantes deveriam ser mais conscientes e muito mais trabalhadas ao longo do curso, com a coordenação, com os professores, com o NDE, com o colegiado, para que elas fossem mais esclarecidas, para que chegasse no momento e ele não se deparasse com uma coisa que ele nunca parou a pensar, ou se parou a pensar, vai avaliar de uma forma negativa, tá ok? Então, o curso não teve ENAD. De forma geral, a gente traz uma tabela com os dados do ENAD para as unidades acadêmicas, não é o caso de vocês, e a gente parte direto para a avaliação em loco, né, que é o conceito de curso. Então, quando não tem o ENAD, eu parto para a avaliação em loco. Essa avaliação em loco, ela é constituída por três dimensões. A didática pedagógica, que tem a ver com o PPC do curso, né, com as disciplinas, com a estrutura curricular desse curso, né, tem um diálogo muito forte com relação ao estágio, quando tem no curso, tá certo? Com o TCC, com questões ligadas realmente a perfil de egressos, demanda por aluno e por aí vai. A segunda dimensão é a do corpo docente. De forma geral, a gente vai sempre muito bem avaliado nessa dimensão, como a professora André falou. De forma geral, nossos professores, em sua grande maioria, são doutores, tá certo? Então, é uma dimensão que a gente não tem muita dificuldade. E a terceira dimensão, que é a dimensão de infraestrutura, essa aí a gente, com alguma frequência, leva alguns puxões de orelha, tá certo? Então, é importante olhar para essa dimensão, porque é uma das dimensões que a gente tem grande dificuldade, e é uma dimensão, inclusive, que a gente tem uma dificuldade de resolver as suas questões num tempo curto, tá? Então, isso é uma coisa muito interessante, porque muitas vezes a gente olha para essas dimensões no momento de avaliação. Ah, meu curso vai ser avaliado, meu curso vai receber uma visita em loco. E aí a gente olha para essas questões assim com um ano de antecedência, talvez, se for uma situação boa, né? 1 ano, 6 meses de antecedência. As questões de infraestrutura não se resolvem tão rapidamente, né? As de didática pedagógica pode até ser uma boa organização de um colegiado, de um NDE, e um compromisso de acelerar alguns processos, eu consigo até fazer algumas mudanças rápidas, mas a infraestrutura depende de outras questões, porque depende de orçamento, depende de passar em outras instâncias, então sempre é um pouco mais complicado fazer alterações nesse sentido. Essas dimensões têm pesos diferenciados, tá ok? Então é 30, 40 e 30, tá ok? E agora eu vou apresentar o relatório de avaliação que o curso teve. E aí, aqui a gente apresenta uma coisa que é muito importante, que assim, a gente traz o que está no relatório. A gente não está fazendo um julgamento de valor do que o avaliador em si colocou, mas estamos tentando olhar para o relatório de avaliação e, a partir desse relatório de avaliação, fazer algumas sugestões que podem ser implementadas ou não no curso, ok? Então, quando tem todos os dados completos, eu vou mostrar a evolução do CPC. No caso de vocês, não vou mostrar isso, porque não tem avaliação do ENAD, tá ok? Mas a ideia, então, é mostrar mais especificamente os comentários do relatório. Então, com relação aos 3 cursos que estão no Instituto de Geologia, né? Geociências. Então, tem o curso de Geologia, Geofísica e Ciências Ambientais. E eu entendo que o curso de Ciências Ambientais é um curso em consórcio, não é isso? Ele não é especificamente do Instituto de Geociências, tá ok? E aí tem algumas peculiaridades, depois o Danilo vai comentar sobre isso, que acabam levando algumas avaliações, né, alguns conceitos para esse curso que não são tão satisfatórios. Então, a gente precisa, talvez, pensar um pouco sobre isso. Mas eu tenho lá no curso de Geologia, então, tem uma avaliação 4.4, uma avaliação boa. O corpo tutorial 4.5, 4.8, tem um conceito final 5, ou seja, eu estou com um conceito de excelência, ótimo, né? Geofísica 4.6, 4.7, infraestrutura 4, eu tenho uma queda.
Conceito 4. Ciências ambientais, 3.7, 4.46 e 4.2. Então, eu estou na faixa do 4 e do 5 no estudo de geociências. O que eu tenho aqui, então? Quando eu olho para a dimensão didática pedagógica, eu vejo que para o curso de geologia, a maior parte das notas já está no conceito 5. Então, eu tenho pouca coisa para melhorar. Eu tenho coisas para serem mantidas e algumas questões que eu posso avançar. Apesar de ter um conceito 1 aparecendo ali, depois a gente pode ver o que aconteceu, tá certo? No curso de geofísica, também eu tenho uma predominância do conceito 5, tá? Algumas questões que podem ser melhoradas, mas eu tenho lá o conceito 5 seja predominante. Quando eu olho para ciências ambientais, aí eu tenho uma predominância, tá certo? De certa forma, do conceito 3, né? Então, tem algumas notas 4, algumas notas 5, né? Eu tenho 4 e 5 aparecendo bastante, mas eu tenho lá 50% das notas dentro do conceito 3, ok? Quando eu vou para o corpo tutorial, novamente, eu mantenho aí, no caso dos 3 cursos, né, uma boa avaliação com relação a esse conceito, essa dimensão com o conceito 5. Quando eu vou para a infraestrutura, novamente, eu tenho uma tendência grande, tá certo? A ter um conceito 5, tá ok? Mas com algumas questões pontuais que devem ser observadas, tá ok? Então, me parece, numa avaliação rápida, que o curso de Ciências Ambientais teve um maior prejuízo, no final das contas, acabou pesando um pouco mais a questão didático-pedagógica, tá ok? Bom, aqui eu trago alguns extratos do relatório de avaliação feito pelos docentes. Então, o que a gente faz? A gente pega o conceito 3, no item 1.6, que são conteúdos curriculares, e tenta trazer o comentário do avaliador, e embaixo faz um comentário nosso, da CAI, tá certo? Da DAI e da CAI, onde a gente coloca o que está no instrumento de avaliação de 2017, que é o mais atual, para que este conceito seja um conceito 5, ok? Então, vamos lá. Conteúdos curriculares. Alguns avaliadores são bem detalhistas, colocam muitas informações que ajudam muito a gente a poder melhorar o curso. Outros avaliadores são muito diretos, tá certo? E aí a gente faz um esforço, mas mesmo assim fica difícil, às vezes, de trazer uma questão que possa ser realmente melhorada. Por exemplo, nesse item, ele colocou: os conteúdos curriculares da bibliografia estão desatualizados, tá certo? Olhando o instrumento atual, os conteúdos curriculares constantes do PPC promovem o efetivo desenvolvimento do perfil do profissional do egresso, considerando a atuação da área. Ele faz uma descrição do que deveria estar contido para ser um conceito 5, tá certo? Então, se eu fosse olhar para esse curso, apesar de já ser um curso conceito 5, mas quisesse fazer alguma melhoria com relação a esse curso, um ponto a ser olhado é como está essa descrição dos conteúdos curriculares e a bibliografia deste curso no PPC, tá certo? Conceito 1. Atuação do núcleo docente estruturante. O núcleo docente estruturante inexiste na forma sob a qual o conhecemos, o que foi questionado por esta comissão. Mas, segundo as explicações obtidas nas reuniões com os docentes, dirigentes e coordenadoras, suas funções são exercidas plenamente pelo colegiado do curso. Danilo, você pode só me lembrar quando foi essa visita, Danilo? Acredito que em 2014, professor. Obrigado. Então, 2014 era o momento inicial desses núcleos, né, Danilo? A gente estava começando com isso, né? Então, possivelmente, esse problema a gente não vai encontrar mais, porque os núcleos foram sendo consolidados ao longo do tempo, através de um trabalho muito efetivo do DEG, tá certo? Para poder consolidar esses núcleos docentes estruturantes, e certamente essa questão não vai aparecer dessa forma. Isso é muito comum, tá certo? Esse tipo de avaliação foi muito comum em cursos que tiveram avaliação em 2013, 2014, até 2015, né, Danilo? Depois disso, a gente começou a ter mais. A Amanda está dizendo que foi 2012, ó. 2012, isso. Tá mais antigo ainda. Então, era o início do NDE mesmo, tá certo? Se é que a gente estava começando. Então, é muito importante lembrar disso. Algumas dessas avaliações são antigas, tá certo? Se ela é uma avaliação antiga, a gente não consegue, naquele momento, ter plenamente algumas questões. Mas eu tenho certeza que hoje em dia já está sendo atendida. De qualquer forma, eu trago um comentário que é feito no instrumento atual de como que deve ser a composição e a atuação desse NDE, ok? No curso de Geofísica, novamente, a atuação do núcleo docente estruturante. Então, tem a criação, tem um comentário sobre o corpo docente, ó. Desde a criação do curso até junho de 2013, o NDE era constituído por todos os docentes, tá? Do curso de Geofísica. Este fato impediu a estratégia de renovação parcial dos membros da NDE.
apesar de segurar ao processo de acompanhamento do curso. Então, veja, é um comentário que foi feito no momento anterior, tá certo? Que possivelmente mudou, por isso que eu trago o mesmo comentário do instrumento atual, para só verificar, será que isso foi alterado? Possivelmente já foi alterado. É um conceito 4, é um conceito que não é ruim, mas que pode ser melhorado, tá certo? Então é uma questão que pode ser ampliada. Exemplo do curso de Geofísica, conceito 1 em bibliografia básica. Não existe um mínimo de 3 títulos por unidade curricular. Esse item é muito importante porque esse item foi alterado. Antigamente, os avaliadores iam na biblioteca, né, fazer uma conferência, ou então pediam documentos, fazer conferência do número de volumes que tinham por aluno. Hoje, o trabalho de avaliação sobre a bibliografia complementar, básica e complementar, ela depende muito da atuação do NDE. Depois o Danilo pode esclarecer um pouco mais sobre isso, mas é muito importante esse ponto. Hoje, o NDE é que prepara um relatório indicando que a bibliografia está adequada para o quantitativo de alunos, tá certo? Então, isso é muito importante, porque em avaliações futuras, né, a gente não precisa mais ter aquele trabalho tão intenso com a biblioteca, com o avaliador. O trabalho tem que ser feito, basicamente, pelo NDE, com alguma antecedência, produzindo, mostrando que aconteceu algum tipo de estudo, algum tipo de levantamento, no qual mostrou que o quantitativo de livros, ou de volumes, ou de materiais bibliográficos, está adequado para o quantitativo de estudantes que têm entrado naquele curso, tá certo? Então, quem faz isso hoje é o NDE. Inclusive, com a permissão hoje, né, depois vocês podem olhar com calma o instrumento, hoje é permitido que eu tenha também a bibliografia digital, sem, inclusive, aquela requisito anterior de ter uma reserva física dessa bibliografia digital. Agora eu comprovo isso através das assinaturas, né, ou das licenças para a utilização daquele material. No curso de Ciências Ambientais, exemplo, né, conceito 3, ações decorrentes do processo de avaliação do curso. As autoavaliações são realizadas anualmente pela comissão, pela CPA, seus resultados são divulgados por meio acadêmico, as ações acadêmicas administrativas decorrentes dessas, assim como ter resultados de avaliações externas, subsidiam suficientemente a tomada de decisões do NDE e coordenação do curso. Para os gestores da UNB, os processos avaliativos são vistos como etapas de revisão crítica para o crescimento do curso e da instituição de ensino superior de forma geral. Esse item, ele muda um pouco agora, tá certo? Um novo item, na verdade, agora é o item 1.13, que trata a gestão do curso e os processos de avaliação interna. Esse item hoje é colocado assim: a gestão do curso é realizada considerando a autoavaliação institucional e o resultado das avaliações externas como insumo para aprimoramento contínuo do planejamento do curso, com evidência de apropriação dos resultados pela comunidade acadêmica e existência de processo de autoavaliação periódica do curso. Hoje é solicitado que o curso não só disponibilize e discuta esses materiais que são colocados da avaliação, mas que existam ações decorrentes dessa discussão. E isso tem que estar, de alguma forma, registrado ou em atas de reunião do NDE ou do colegiado do curso. Hoje, então, essas ações decorrentes do processo de avaliação, elas têm que estar documentadas como discussão, tá certo? Nos fóruns adequados, seja o NDE, seja o colegiado do curso, tem que estar documentados como proposições de ações e também tem que estar documentados como indicadores, com indicadores que aquelas ações foram realizadas e se tiveram êxito ou não. Então é muito importante. Hoje, o processo de avaliação no curso requer muito mais um trabalho de documentação de estudos que são feitos, de análises que são feitas e de ações que são feitas, do que somente aquela conversa que existia antigamente com o avaliador. Agora é necessário estar documentado de alguma forma nos fóruns adequados. Então, assim, o trabalho do NDE e do colegiado do curso para o processo de avaliação, ele ficou um pouco mais pesado, sim. Ele trabalha muito mais com a documentação dessa produção, ok? Exemplo de ciências ambientais, bibliografia básica. Eu não vou repetir o comentário, porque basicamente é a mesma coisa. Eu só trouxe para mostrar que isso é uma coisa muito recorrente na universidade, não é só na unidade de vocês, e que hoje ela está muito mais fácil de ser resolvida. Nós temos vários editais, tá certo, que são lançados anualmente para aquisição de material. A gente sabe que isso demora, mas a gente entende também que agora, com esse processo de aquisição de material digital e com o trabalho mais intenso do NDE,
algumas dessas situações podem ser bem solucionadas, tá ok? Bom, com base na leitura dos relatórios, eu trago alguns comentários aqui que eu não apresento aqui, porque a gente faz apenas uma síntese para vocês, tá certo? Mas alguns comentários que foram feitos no relatório em si. Então, no caso da geologia, não havia previsão de estágio em geologia. Não sei se isso já foi adequado ou não. Segundo está no relatório, isso estava descrito como das diretrizes curriculares para a geologia. Se isso já foi adequado ou não, a sugestão ela não tem necessidade. Problemas do PPC, de forma geral, conteúdos curriculares, perfil de egressos, metodologia e TCC, principalmente no caso de ciências ambientais, são questões que devem ser revisitadas. O perfil de egresso, só para você ter uma ideia hoje em dia, é solicitado para que se faça um estudo ou uma análise, pelo menos para que mostre como que foi pensado esse perfil desse egresso, tá certo? O NDE é inexistente em algumas situações, mas certamente isso já foi solucionado. A questão de bibliografia eu comentei, tá certo? E os procedimentos de avaliação devem ser melhorados. E aí ele faz um detalhe específico para ciências ambientais, que depois a gente pode enviar o arquivo que nós fizemos a análise para o pessoal de ciências ambientais para ele dar uma olhada se o comentário ainda procede, porque a gente entende que algumas dessas coisas já foram solucionadas, tá ok? A questão de acessibilidade é uma questão da universidade há um tempo atrás. Muitas coisas mudaram com relação a isso, tá certo? Então, a gente teve uma adequação a partir de 2015 com relação à acessibilidade. Então, provavelmente, numa nova visita, isso não apareceria. E algumas questões que são comuns a vários cursos que nós também estamos resolvendo essa questão, que é com relação às relações étnico-raciais, a história e cultura afro-brasileira, indígena e política ambiental. São coisas que vão entrando a partir da atualização dos PPCs dos cursos. Imagino que alguns dos cursos que foram avaliados, como Geologia, Geofísica e Ciências Ambientais, já passaram por reformulações de PPC ou estão passando. Então, com isso, essas questões vão ser solucionadas. Aqui eu trago, a gente sempre traz uma questão com relação à pós-graduação, porque, de forma geral, a gente tem nos relatórios apontando questões com relação à produtividade dos professores. E a gente sabe que a produtividade tem uma relação não tão direta, uma relação forte, eu diria, com a pós-graduação. Então, a gente sempre faz um levantamento de como que está a inserção dos professores daquele instituto na pós-graduação de forma geral. Então, eu tenho aqui, assim, a grande maioria dos professores está inserido na pós-graduação. Então, aqui eu tenho professores que estão fora da pós-graduação. O quantitativo pode ser que não bata 100% com o que vocês têm, por uma questão do censo da plataforma Sucupira, às vezes a gente não consegue adequar esses dados, mas no nosso extrato aqui, a gente mostra que a grande maioria de vocês está na pós-graduação, então isso não seria um problema para o Instituto de Geologia. A mesma coisa vai acontecer com a produtividade, tá certo? Aqui, só para vocês entenderem, geralmente acontece o seguinte, o conceito 2, o conceito 1 é quando a publicação é quase zero, tá certo? O conceito 2 é quando 50% dos professores publicam de 1 a 3 trabalhos, de forma geral. Aqui eu trago só periódicos, mas a avaliação não é feita somente em cima de periódicos, tá certo? Eu tenho o conceito 3, quando tenho 50% dos professores publicando até 6 trabalhos. Conceito 4, quando tenho 50% publicando até 8 trabalhos. E conceito 5, quando tenho 50% publicando 9 ou mais trabalhos. Então, de forma geral, a geologia, o estudo de geociências, está numa posição até, de certa forma, confortável. Boa parte dos professores tem uma boa publicação. Então, isso não é uma grande questão para o estudo de geociências. Para outras unidades acadêmicas, isso tem sido um problema. Mas para o estudo de geociências, esse não tem sido um problema tão grande. Mas sempre é uma questão que pode ser melhorada, tá ok? Lembrando, aqui é só periódicos. Então, trabalhos em congressos, capítulos de livros, produções artísticas, culturais artísticas, patentes, não estão presentes nessa tabela. Isso aqui é só um exemplo com relação à produção em periódicos. Bom, como o Instituto não teve avaliação pelo ENAD, a gente fica limitado ao que apresentar. Então, é uma apresentação um pouquinho mais curta, ok? Vamos agora ao questionamento de vocês. Muito obrigado. Passa a palavra para o André. Eu queria agradecer ao professor Delano pela participação. Eu gostaria de passar a palavra para o Danilo rapidamente. Até tinha feito uma pergunta em privado para ele sobre a questão do ENAD, né? Assim, se ele puder esclarecer qual é a questão, porque eu também não conheço a questão do ENAD para os cursos de geologia. E aí a gente passa para as perguntas.
Boa tarde, o Instituto de Geociências. É um prazer estar aqui mais uma vez, né? Porque assim, eu acredito que foi sempre eu que acompanhei todas as visitas que essa casa recebeu, né, nos processos de reconhecimento, renovação de reconhecimento, né? E é um prazer estar aqui porque tenho colegas aqui também que conheço, né? E aí cumprimento aí na pessoa do professor Eloy, né, o diretor do Instituto, todos vocês. Bom, é fato, né, gente? Os cursos de geociências no Brasil são poucos, né? Então, não há interesse do MEC, por exemplo, em realizar uma avaliação, né, do tipo ENAD. Por quê? Porque são menos de 200 cursos, né? Menos de 200 cursos, menos de 2.000 alunos se formando, né, por ano. E isso é um fator que, então, impossibilita a elaboração de itens, a elaboração de questões, e a organização, né, para a execução dessa prova. Então, no caso desses cursos em especial, o MEC, ele designa comissões de especialistas para avaliar, então, esses cursos naquelas 3 dimensões, né, organização didático-pedagógica, corpo docente e infraestrutura. Eu estava dando uma olhada aqui enquanto o professor Delano apresentava os resultados aí dessas avaliações, né, e a gente viu que o curso, ele passa por visita no reconhecimento, né, e o curso de geologia passou por um reconhecimento aí muito tempo atrás, e depois passou por essa visita, né, para renovação de reconhecimento em 2012, né, e está com visita pré-agendada também, né, em 2019, né, com o vencimento dessa portaria que regulamenta o curso, foi aberto de ofício, ou seja, o MEC exigiu que fosse aberto um processo de visita, né, para a renovação dessa portaria, né, que já estava, né, vencida, ou em processo de vencimento. Né, o curso de geologia, o curso de geofísica também está com processo aberto, vai receber visita, abriu em 2019, né, esse processo, e o curso, a última visita, né, de geofísica foi em 2013, e o curso de ciências ambientais já teve a sua visita e a sua portaria renovada, né, foi em 2014 e em 2019 com essa visita, né, sendo que a portaria foi publicada agora esse ano de 2021. Então, a área de vocês, né, de geociência, embora receba excelentes notas aí na pós-graduação, a gente reconhece, né, o programa de pós-graduação em geociências, né, da Universidade de Brasília, e na graduação a gente também quer manter, né, esse nível de excelência também. É isso, professora. Obrigada, Danilo. Então, agora a gente abre para questões, caso alguém tenha alguma dúvida, ou queira fazer algum comentário. Pode falar, professor. Boa tarde a todos, a todas. Danilo, ele lembrou que a gente estava sempre nessa correria, né, quando a gente faz as visitas. A gente tinha que fazer essa reunião algumas semanas atrás, parece que tivemos um problema, e hoje a gente está meio esvaziado, mas nós vamos passar o vídeo e vamos encaminhar para todos. Eu acho que esse momento, a gente teve a última reunião foi em 2019, né, antes da pandemia e tudo mais, a gente teve lá no IG, no nosso auditório, foi extremamente importante, assim, tudo que foi colocado, perfil do egresso, então aquele momento foi bem mais rico, tinha dados de até o salário médio dos ex-alunos, foi focado na geologia, mas sempre tinha os dados também dos outros cursos. Então a gente sabe que é fundamental essa questão de avaliação. Eu falo assim que a qualidade é a base da qualidade, o segredo da qualidade é a avaliação, não tem jeito. Eu vejo hoje que a gente tem uma deficiência na avaliação dos docentes pelos discentes. O sistema antigo, naquele que a gente tinha um colega nosso, o Tião, lá na secretaria, passava nas salas com aqueles formulários, eram preenchidos, e depois o CESP atrasava um pouco, mas sempre chegava a gente, e eu gostava muito de quando eu recebia, porque eu olhava item a item, e assim, eu lembro que eu tinha um item meu que era sempre mais baixa a avaliação. Eu estou na UNB há 27 anos, né, dando aula, né, contando todo o tempo, eu estou lá há quase 40. O professor Fuque, nosso colega que está aqui também na reunião, está há mais de 50 anos no IG, né, desde que entrou, aposentou porque foi obrigado e continua
Então, assim, a gente vê que eu acho que a gente tinha que ter um mecanismo para voltar. Eu sei que é difícil, que tem que passar pelo DEG, pela SEG, pelo CEP, mas eu gostaria de, assim, verificar se é possível a gente fazer uma avaliação nossa, uma avaliação naqueles moldes. Não sei se isso tem alguma coisa. Ela não é compulsória, da mesma forma, ela não vai ser obrigatória, mas o fato de a gente passar o formulário, né, marca aquela aula, e os estudantes fazem, porque ele está ali, quem está na aula é um final de semestre, e aquilo é feito, e tem o feedback mais rápido para os docentes. Então, isso eu acho que é uma. Quando a Desirê, ela está na reunião também, ela foi para o IG, então ela foi para o IG antes da pandemia, né? E quando ela chegou, a gente falou, vamos focar na questão das avaliações que estavam previstas para março de 2020, que infelizmente foram, né, tragadas aí pelo processo todo, e a gente imagina que o ano que vem deve acontecer. Então a gente vai retomar. Mas como foi dito pelo professor André, e também pelo professor Delano, muitas vezes a gente faz aquela coisa pensando na avaliação. A gente sabe que tem que pensar, não na avaliação, mas no conteúdo. Coincidência ou não, ontem, em conversa com o vice-diretor, o professor Wellington, ele não está aqui hoje, porque ele está em outra reunião do DGP, representando o IG, a gente refez os NDS. A gente pensou muito nisso, conversamos, e vai ter os NDS dos cursos, os principais do IG, né, mas também o outro a gente tem uma força grande no Ciências Ambientais. Então, ontem foram reformulados, semana que vem já está o ato dos novos NDS. Um colega nosso, ele falou, ele está pensando em sair da pós-graduação para focar na graduação. Eu falei, isso não adianta, a gente tem que focar em tudo. Então, eu conversei com ele, então ele está no NDE de Geofísica. Então, assim, são coisas que a gente sabe que são fundamentais. Sem avaliação, eu vejo hoje, assim, eu fui aluno do IG nos anos 80, eu tinha, lógico, o nosso corpo docente era mais reduzido, mas tem um representante aqui, foi aluno do professor Fouque, tanto na graduação quanto na pós-graduação, e tinha um compromisso maior dos docentes. A gente era levado, assim, tinha uma motivação que os professores, não sei se que eles injetavam na gente de uma forma. Hoje eu vejo, infelizmente, que tem um foco muito grande na pós-graduação. É a pós-graduação que dá dinheiro, que dá projeto, que dá publicação. Por exemplo, a gente tem nosso trabalho de graduação em geologia, que é integrado, que a gente sempre é um corpo de professores. O pessoal está no campo hoje para fazer a turma de 2021. A gente esteve no campo, mesmo no atropelo todo da pandemia, a gente conseguiu, o CEP aprovou, a gente esteve em julho no campo, eu e outro colega. Assim, a gente está tendo dificuldade, então eu acho que a gente tem que ter algum mecanismo, eu acho que a avaliação dos docentes pelos discentes, quer dizer, depois de falar isso tudo, eu gostaria só de ter a minha dúvida. É possível o IG fazer um formulário próprio, mesmo que curto, mas que a gente consiga tentar mudar um pouco esse cenário? Isso é, assim, do ponto de vista da CPA, isso é possível? Eu vou primeiro passar a sua pergunta para o professor Delano, porque ele faz parte da comissão que estava elaborando o novo formulário de avaliação docente. Para ele, pelo menos, te dar uma satisfação sobre como, que eu concordo com você, que temos uma dificuldade nesse ponto, mas aí ele pode te esclarecer algumas questões, eu acho interessante ele falar antes. Obrigado, professora. Professor, é verdade, eu sou aluno da UNB, fiz tudo aí, graduação, mestrado, doutorado, então eu preenchi formulário de papel, fiz tudo aí bonitinho, joguei basquete contra o professor Fouque, né, eu sou da biologia, então foi meu adversário em alguns jumbos aí, e conheço ele. Bom, a gente está reformulando essa avaliação discente, tá certo? E a gente usou como um dos parâmetros dos documentos anteriores, tá certo? Os instrumentos anteriores, e a gente vai fazer uma proposta. Só que essa proposta não vai acontecer, ela não vai ser executada ainda agora, ela precisa passar pelas instâncias. A gente deve estar finalizando essa proposta no começo de janeiro, então possivelmente somente no meio do ano que vem que a gente consiga implementar uma proposta nova com um questionário diferente para os estudantes, tá certo? Tentando atender justamente as demandas que essa avaliação tem, né? Não é uma avaliação somente para a progressão do professor, né? É uma avaliação para avaliar as disciplinas, avaliar, né, o ensino e possibilitar que o professor possa melhorar essas questões. Sobre essa questão do questionário específico dentro do IG, eu adianto que algumas unidades já estão fazendo algo semelhante, tá, professor? Tem outras unidades que estão fazendo isso. Se eu não me engano, é FT,
tem uma CPA própria, por exemplo, tá certo? Que está fazendo um processo de avaliação deles, tá ok? No IP, eu conversei com uma professora que também propôs um processo de avaliação a partir dela mesmo, e aí ela conseguiu montar uma equipe para fazer uma avaliação dos alunos da psicologia, tá certo? A FUP também vai fazer uma coisa semelhante, então eu não vejo problema nenhum do IG montar um processo de avaliação interno e analisar. E se quiser se basear no instrumento anterior, eu também não vejo grande problema nisso. Já que não vai ser uma coisa compulsória, aquele instrumento já foi validado, tá certo? E eu não vejo problema nenhum em relação a isso. Acho até interessante. A minha percepção é parecida com a do professor Delano, na verdade. Assim, não sendo um instrumento obrigatório, eu acho que ele só traz mais informações para vocês como gestores mesmo. Assim, a gente, como eu chamei a atenção, é uma coisa complicada. Eu queria até tomar liberdade aqui para compartilhar minha tela rapidinho, só para mostrar para vocês, porque você falou agora rapidamente, professor, sobre a questão dos relatórios de pesquisa de egressos que tinham salários e coisas do tipo. Eu estou aqui no site avaliação.unb.br. Quando você vai lá, tá todo mundo vendo minha tela? Tá, né? Ok. Quando você vai lá, por exemplo, clica aqui em pesquisa de egressos, aqui, eu não sei se vocês têm consciência disso, nós temos todos os cursos da UNB separados por unidades acadêmicas, né? Então, aqui, deixa eu achar o IG. Aqui, exatas, geociências. Nós temos aquela pesquisa de egressos que você mencionou, vou pegar a geofísica que está aqui no meio, a do ano passado e dos anos anteriores, então até para fazer uma série comparativa vocês conseguem, certo? Além disso, nós temos outros relatórios também divididos por unidades. O que eu ia chamar a atenção é esse aqui do perfil dos estudantes, porque eu também acho ele bastante interessante. Aqui, acho que ele está no anual, também exatamente é o mesmo esquema de você ter um para cada. Então, eu acho até interessante porque vocês conseguem comparar, se vocês tiverem interesse nisso, às vezes com algum outro curso que pode ser de outra unidade, mas talvez tenha alguma sobreposição, vamos dizer assim, de estudantes, por exemplo, aqui a gente já tem de 2021, então entrar também na geofísica aqui, aí você tem exatamente os perfis dos estudantes do curso. Então, assim, o que a gente resolveu fazer, não é que a gente não deixou de produzir esses relatórios, mas é que para esse ano a gente achou que talvez fosse bem mais interessante, porque a gente sente que existe uma pouca compreensão de como os indicadores de avaliação de curso, eles são calculados e como isso se aplica a cada, assim, esse feedback de você avaliar o curso específico, eu acho que a gente nunca tinha feito, no final das contas, de abrir o indicador e chamar a atenção ponto por ponto. Mas isso é só para chamar a atenção que aquelas informações que você tinha gostado das últimas reuniões, elas continuam lá no site de maneira atualizada. Mas alguém quer fazer algum comentário ou quer fazer uma pergunta? Diga, Danilo. Então, boa pergunta para o professor. Professor, essas avaliações que o senhor se refere, que o Chicão fazia, elas foram substituídas ao longo do tempo, né? Ela sempre ficou a cargo ali do decanato de graduação, o gerenciamento desses dados e a devolutiva, né, para os professores. Ela antigamente era usada basicamente, né, para a progressão funcional dos professores, né? Então a gente devolvia um CD, né, com o resultado tabulado dessas avaliações. Com o SIGA-A desde 2020.1, no semestre letivo, os próprios estudantes, quando eles vão realizar a matrícula ali, no semestre subsequente, eles conseguem realizar essa avaliação. E o próprio professor, através do portal docente, ele tem acesso a essa avaliação, né? No portal docente, no menu superior ensino, avaliação institucional, resultado da avaliação. Aparecem ali os gráficos, né, e os comentários, inclusive, dos alunos que fizeram a avaliação. Ainda está no modelo antigo, né, porque a comissão que o professor Delano faz parte ainda vem trabalhando, né, neste novo questionário, mas ele ainda continua, né, todo semestre o DEG faz essa divulgação via informativo de final do semestre. Essa avaliação está aberta, né, e vai ficar aberta até o final do período de matrícula do semestre seguinte, né, do primeiro de 2021. Do segundo semestre letivo de 2021, que acontece ano que vem. Vejo com bons olhos, né, a renovação do NDE de vocês e chamo a atenção para o curso de CIAMB, né? O NDE, quando a gente recebeu a visita de
era a professora Silvia coordenadora, a visita de geociências, de geologia, aí a gente pegou e criou um ato assim, não, todo o colegiado de curso é o NDE, pronto, está decidido. Né? A gente não tinha muito clara isso, né, que era o NDE. E aí depois, com o passar do tempo, a gente descobriu, né, que é um grupo de professores que está encarregado ali de rever esse projeto pedagógico, né? A avaliação foi mudando. É muito mais fácil e cômodo quando os cursos eles são da mesma unidade, né? Que é o caso aí do curso de Geofísica e Geologia, que são aí próprios da unidade. Mas e o curso de consórcio, que é o caso do Ciências Ambientais? Eu lembro que nós já tivemos aqui o professor Luciano, coordenador, a professora Isabel Smith, o professor Pedro Zuc, né, também como coordenadores aí desse curso. Eu acho que vai alternando, né? E é importante essa integração, porque os cursos em consórcio, ele tem essa característica que é diferenciada e que merece um pouco mais do nosso olhar, do nosso cuidado aí, principalmente na confecção do NDE, de deixar mais amarrado o projeto pedagógico, de forma a demonstrar, né, como isso vem sendo feito, como é que é a alternância desses membros internos aí do NDE. O DEG tem preparado uma série de regulamentos, né, já com recomendações baseadas neste novo instrumento. O novo instrumento, gente, ele é de 2017, né, em que os cursos passarão a ser avaliados, né? No caso dos dois cursos aqui, eles ainda, Geologia e Geofísica, eles vão ser avaliados por este novo instrumento, né? Já tem um pré-roteiro lá do que é exigido e como é exigido no site do Decanato de Graduação. O curso de Geociência, que já passou recente por avaliação, ele foi avaliado com o formulário de 2015, né? Então ficou, ainda era muito numérico isso, né? Então ele quer saber quantos livros tem, qual a dimensão da sala, né? E aqui já é diferente, né? Eu quero saber se o NDE tem um estudo sobre a renovação da bibliografia do curso. O NDE fez recomendações. Então, é muito mais baseado em atas de reunião, né, em documentos que comprovem, né, tudo isso. Então, é importante ter regulamentos, né, e, inclusive, um dos desafios, né, da avaliação interna, caso o curso venha a utilizar isso, é a retroalimentação. Uma coisa que a gente sempre foi questionado, mas esse resultado, ele vai para o aluno também? Dessa avaliação que ele faz, e como que o aluno recebe, como que isso é trabalhado dentro do curso. Na hora que a gente está diante de um avaliador, a gente fala, a gente recebe isso, a gente discute numa reunião lá de colegiado, que chegaram as avaliações, mas e de fato, como isso é processado pelos estudantes? Hoje, o SIGA traz essa possibilidade, né, do estudante também ver o resultado lá da nota que ele deu em comparação com a nota dos outros estudantes. E o professor também tem a sua nota ali comparada, né, no final do semestre. E isso já é um avanço, né, porque a gente já consegue deixar para o estudante esse resultado. Ainda não está 100%, porque a gente ainda está se adaptando a esse novo sistema, né, mas eu creio que no futuro a gente vai conseguir todo mundo saber que essa avaliação existe, que ela é feita, que professores e estudantes podem se valer dela para melhorar, né, os seus planos de aula, né, suas estratégias de ensino e tudo mais. Era isso. Obrigado. Obrigada, Danilo. Mais alguém tem algum comentário ou alguma questão? Só queria fazer mais um comentário, Danilo. Eu entendo isso, eu fico tentando acompanhar, apesar do SIGA ser novo, mas é a questão de que, por exemplo, eu tive 30 alunos, aí eu vejo a avaliação de 4. Assim, aí eu tenho um pouco mais de 10%, e é isso que falta. Mesmo no modelo antigo que o Tião vai na sala, aquele que eu brinquei, assim, não é obrigatório, mas ele entrega, os alunos estão ali, o professor sai por 15, 20 minutos, acaba que quase todos que estão lá vão fazer. Né? Assim, eu queria um mecanismo, não é nem para mudar o que é feito, eu acho que é fundamental. Eu sei que é muito difícil, as pessoas não gostam de ser avaliadas, né? O CEP teria que aprovar isso, eu tenho visto o CEP. O ano passado a gente teve, o ano passado não, esse ano, está acabando, a gente teve 2 semestres de 90 dias e 2 meses em intervalo em cada semestre. Esse agora vai ser mais de 2 meses. Assim, eu tive uma dificuldade para acabar as minhas matérias, eu nunca entendi por quê. Já que era para fazer 2 meses de recesso, por que não fizemos um semestre de 100 dias, 110 dias? Não,
Essas coisas, assim, é uma questão estrutural da universidade que me preocupa. Eu queria ouvir o professor Fouque. O professor Fouque, por exemplo, ele era da comissão que redigiu as DCNs. As nossas DCNs, são as únicas DCNs que o curso de Geologia teve, é de 2014. A gente conseguiu aprovar o novo PCC em 2016, né? Então, assim, são coisas que, apesar de já ter alguns anos, mas é muito lento. A gente demora um ano e meio para poder aprovar internamente e depois até chegar ao CEP. Mas eu queria ouvir o professor Fouque, por exemplo, que é o nosso decano, a história do IG, então, de certa forma, passa por ele. Poderia fazer algum comentário, professor, por favor? Eloy, qual é, rapaz? Eu estou aqui para ver como é que está a graduação, porque eu saí da graduação em, sei lá, 2000 e o quê? 10 por aí. Desde então eu só atuo na pós, então eu estou por fora da graduação. E eu decidi participar hoje dessa reunião para saber como é que está o curso realmente. Quer dizer, a minha ideia de estar aqui presente não é para chatear ninguém, não, mas era para saber, bom, o que é que a UNB acha, né, do curso de Geologia. Depois que eu sentei aqui, como ele lembrei, mas além da Geologia tem a Geofísica e tem as Ciências Ambientais. Dessas, então, eu sei, enfim, alguma coisa assintótica ao eixo do X. Mas uma das observações que o Eloy fez aqui, eu acho que é pertinente. No tempo em que eu participei ativamente da graduação, e isso foi por 40 anos ou mais, a disposição dos professores era diferente. Mas eu acho que isso é consequência das exigências, especialmente da CAPES, no que diz respeito à pós-graduação. Você, para ter uma pós-graduação bem classificada, tem que ter um corpo docente que publica feito maluco, né? Se não chegar a isso, fica complicado. E isso, obviamente, tende a diminuir a dedicação dos professores à graduação, né? Porque o que resulta da formação dos alunos não são publicações, é a boa formação do aluno. Agora, isso não reverte em pontos para pós-graduação, infelizmente. Mas o que eu percebo no meu dia a dia, não nesses últimos anos, com essa pandemia nojenta aí, mas o que eu percebo no meu dia a dia no UNB, eu nunca deixei de ir realmente, é que, enfim, o espírito que predominava na graduação está um pouco dilapidado, né? Quer dizer, a dedicação dos professores a esse nível de educação realmente diminuiu um pouco. Mas eu vejo também que há um enorme esforço por parte dos professores para manter aquelas atividades que realmente fizeram com que os nossos formados se destacassem no mercado de trabalho brasileiro e, inclusive, internacional. Quer dizer, nós temos muita gente no exterior atuando e que tem elevadíssimo conceito. É claro que, ao longo do tempo, quer dizer, as condições de operação das universidades, enfim, decresceram fantasticamente. Quer dizer, os recursos disponíveis para a gente fazer um trabalho de campo com 40 alunos, ficando 20 ou 25 dias, né, numa cidadezinha qualquer aí do interior, tem sido cada vez mais complicado. A gente não tem os veículos adequados para andar no campo e por aí vai. E isso decorre do quê? De recursos financeiros que vêm decrescendo ao longo dos anos. E, inclusive, eu verifico que muitas das atividades que são mantidas emanam de projetos que os professores conseguem estabelecer, seja com empresas, seja com instituições governamentais ou coisas desse tipo.
Mas, no geral, eu acho que o curso de Geologia ainda se mantém. E a minha avaliação aí quando chegam os alunos de graduação na pós-graduação. Muitos deles vão para a pós-graduação, e eu percebo que o nível deles continua elevado, quer dizer, estão familiarizados com a bibliografia mais recente e tudo mais. Então, enfim, de um modo geral, eu acho que o curso de Geologia se mantém em nível adequado. Eu, obviamente, não tenho como opinar sobre os outros dois, então eu me escuso de fazer isso para não estar dando rato aí. De toda forma, agradeço pela oportunidade, e se eu puder ajudar de alguma forma, estou aí. Aliás, o Eloy sabe disso desde sempre. Muito obrigado, gente. Prazer em vê-los e ouvi-los aqui, viu? Eu gostei muito desse comentário do professor Fouque agora, de como uma outra avaliação alternativa, que não é considerada de forma oficial, mas é exatamente isso, a qualidade do aluno que chega na pós-graduação também. Eu digo isso porque, bem ou mal, assim, a gente sabe que o IG realmente ele é um dos melhores, tem um dos nossos melhores avaliados programas de pós, e a gente vê que, no final das contas, está relacionado também com o corpo discente, né, com os meninos que eles recebem. Eu acho que vocês acabam tendo essa continuidade que o professor chamou a atenção, só queria enfatizar isso. Mais algum comentário? Alguém quer fazer alguma pergunta? Diga, Danilo. Vou aproveitar da fala do professor Fouque, né, e falar um pouco sobre isso, e até dar uma ideia para o professor Eloy, né, é um dos institutos, na verdade, nós temos 2 programas de pós-graduação que são nota 7, professor, e a gente sabe que a avaliação ela é muito injusta, né, no Brasil, ou seja, aquele que está com nota ruim, na verdade, eles querem tacar ali uma paulada na cabeça e falar, não, vamos acabar com isso aqui, mas aquele que tem conceito bom, esse... né? Não, vamos investir mais. O professor consegue pegar editais para os seus alunos, os alunos conseguem benefícios aí, parcerias com instituições internacionais. Então, é uma maravilha. Vou falar o que a gente tem hoje, nosso cenário hoje. O curso de Geologia, ele tem nota 5. O curso de Geofísica tem nota 4, CPC final. O curso de Ciências Ambientais tem conceito 4. Tá. Vamos pensar que os professores são compartilhados, a infraestrutura é compartilhada. O que acontece com esses estudantes que têm visões diferentes, né, desse fenômeno, né? Peraí, mas quando o avaliador vem, ele dá nota muito boa para o corpo docente, porque efetivamente o corpo docente publica, participa, né? Mas a gente tem um delay aí nessa visão do aluno. No curso de Ciências Ambientais, pode até ser por causa que o aluno ele não é 100% de vocês, ele está no Instituto de Química, ele está no Departamento de Economia, mas a gente consegue ainda assim mobilizar esse aluno, porque o Departamento de Economia da FACE, professor André de lá, é uma chiqueza que é muito mais bonito que o departamento de vocês aí, que é a unidade de vocês, que é o resto da UNB inteiro, né, professor André? O IB é um palácio. Isso há muitas décadas. Pois é. E, assim, os mesmos laboratórios, professores compartilhados de excelência, porque o IQ também é um instituto, né? E o Departamento de Economia também é um instituto de peso institucional, em publicação, em produção docente. E isso é um desafio para nós, né? Eu costumo dizer, professor Eloy, que a gente tem que deixar de ser modesto, né? Professor publicou numa revista top, vamos lá, vamos fazer uma propaganda para o estudante ver, para ele perceber o que está acontecendo, porque às vezes ele chega aqui, como ele já é muito bom, né? Aí ele fala, nossa, essas cadeiras aqui, mas essas cadeiras aqui não são adequadas. Se ele lembrar como era antigamente, né, professor Fouque, né, como eram as cadeiras antigamente, ele vai falar, nossa, a UNB melhorou muito, né? Ele tem que reconhecer todo o esforço institucional para que a UNB melhore, né? Isso é importante. Os administradores que são bons, né, para entender como é que essa percepção pode mudar, né, porque o do Geologia, ele vê uma coisa boa, mas e os outros? Por que eles não veem? Né, o que tem de diferente? Se é o mesmo laboratório, né, o mesmo grupo de professores ali, porque tem disciplinas em comum. A qualidade, hoje em dia, professores, ela é um fator de moeda de troca do governo, né? A gente sabe que com contingenciamento financeiro,
Muito das instituições deixaram de receber, né? Algumas delas começaram a fazer trabalhos para receber mais, e por isso houve a valorização da pós-graduação, mas no movimento contrário, e a gente também tem que fortalecer a graduação, porque ela impacta diretamente no nosso conceito institucional, né? A UNB, por um centésimo, ela não conseguiu mudar para a nota 5, né? No tal do IGC, desse Índice Geral de Cursos. Nossa, foi um sacrifício, assim, a gente ficou desolado, né? Porque a gente estava ali no limite entre os conceitos 4 e 5. E a gente percebeu que com pequenas mudanças a gente consegue melhorar. Por exemplo, um espaço reservado para o coordenador de curso atender um estudante. Existe a coordenação, mas ele precisa de um espaço reservado. Então a gente chamou a prefeitura e falou: constrói um madeirite aqui, divide essa sala. Pronto, a gente tem um espaço reservado. A gente descobriu que a inserção dos professores na pós-graduação é importante, né? Então, a gente tem feito esse diálogo com os programas. A gente descobriu que a produção científica dos nossos docentes, ela é relevante. Então, a gente abriu um edital que apoia a pesquisa, né? Os pesquisadores, eles têm que, em contrapartida, publicar, né? Fazer a sua pesquisa e publicar numa revista, no mínimo, A2, né? Então, assim, é bom, né? Não, acho que é no mínimo B2, viu, gente? Não é A2, não. Mas, assim, isso traz visibilidade para a UNB. E a gente, para cada ação nossa, a gente tem que deixar de modéstia e falar assim: nossa, esse trabalho ficou excelente, vamos publicar ele, vamos chamar, olha só, um professor desenvolveu um projeto muito bom aqui, esse grupo realizou essa pesquisa, e soltar nas redes sociais de vocês, arrumar parceria também com a SECOM, né, institucional, para que ganhe visibilidade o Instituto de Geociências. Poucas pessoas sabem, né, da nota do programa de Geologia, né? Olha só, nós temos 2 nota 7, gente, Geologia e Matemática, né? E isso é relevante, isso é peso para a instituição, né? Entre os melhores do Brasil, que o conceito vai até 5, vocês são nota 7, são os melhores do mundo. E é esse conceito que a gente quer estender para a graduação, né? E firmar realmente a UNB como uma instituição de excelência, porque é o que a gente é, né? Isso aí é fato. Avaliadores externos com critérios super exigentes estiveram aqui e nós mostramos, né? Tivemos que sentar e escrever, né? Porque precisávamos de tudo aquilo que a gente já fazia escrito, né? Nesse processo de geologia, a gente tem uma diligência, falando aqui com a Desirê, que está aí nos ouvindo, uma diligência falando assim: olha, tem que melhorar a justificativa de oferta do curso, né, aqui, né? Então, o projeto pedagógico vai ter que ser revisto, e o DEG está à disposição para auxiliar vocês aí nas adequações necessárias para a gente responder a todos esses itens aí que são avaliativos, mensuráveis ou não, né? Também, que são apenas descritivos. Seria isso. Obrigado, professor Fouque, pelo comentário, e deixar a gente falar um pouquinho sobre isso, né, de como que é uma moeda de troca, né, a avaliação, né, e aí a gente fecha com isso. Mais alguém quer fazer algum comentário? Desculpa te cortar, professor. Eu gostaria de fazer um comentário, por favor. Olá, sim, professor, pode falar. Professor João Willi. Eu acho que eu queria só lembrar uma coisa. Eu sou professor do Instituto há muitos anos, há 36 anos, e eu ensino uma disciplina de graduação que talvez seja uma das que nós temos mais alunos. Só que eu raramente tenho um aluno dos cursos do Instituto. Eu tenho alunos da engenharia civil, todos, os da engenharia ambiental, todos, e também, eventualmente, alunos de outras áreas, de outros cursos que fazem a disciplina como optativa. É a disciplina mais básica do Instituto, se chama Geologia Básica, na área de Geologia. O que eu gostaria de acrescentar é que eu acho que eu sou um dos poucos professores avaliados no ENAD, porque os cursos para os quais eu dou aula, o de engenharia civil, de engenharia ambiental, são avaliados no ENAD. Eu gostaria de fazer uma pergunta, se isso, porventura, não pode contar alguma coisa para o nosso Instituto de Geociências. E eu também gostaria de comentar uma outra coisa nessa nossa reunião.
A minha esposa, ela é da Faculdade de Medicina, é professora da Faculdade de Medicina. E ela costuma dizer que parece que eu ensino em uma instituição diferente da que ela ensina. Porque no IG, todas as nossas, os nossos procedimentos administrativos funcionam de uma forma muito diferente, muito melhor do que a que ela vê na unidade dela. Eu acho que isso deveria também ser levado em consideração, porque a equipe administrativa do Instituto ela é excelente. E isso também se deve aos recursos que nós temos oriundos de projetos e da pós-graduação. É só esse comentário. E a pergunta sobre o ENAD, eu gostaria de colocar para algum dos colegas presentes aqui. Obrigado. Eu vou passar a palavra primeiro, acho que ou para o Danilo ou para o Delano, na verdade. A minha percepção pessoal é que eu acho que o ENAD ele não avalia no nível de professor, ele avalia no nível de curso, né? Então você não consegue desagregar isso para fazer a transferência, mas eu acho que o Danilo e o Delano poderiam esclarecer melhor, talvez. Danilo, se você quiser. Então eu vou falar, professor. O dado do docente que o ENAD capta, ele é um dado do censo, né? O censo da educação superior, ele é feito baseado por curso, né? E desse jeito assim, que o aluno daquele curso, ele está pegando que matérias, né? Então ele pega, por exemplo, Introdução à Geologia, que o senhor ministra. Então o senhor vai entrar na estatística daquele curso, né? Porque é uma disciplina onde um aluno esteve lá presente. O aluno lá da Engenharia Civil pegou, como diz, caiaque, lá na Educação Física. Aquele professor de caiaque da Educação Física vai entrar no cômputo daquele ano, né, para o cálculo lá. Por isso é importante também, e a gente, não lembro se deixamos frisado aqui, quando a gente faz um processo seletivo e a gente contrata um professor que é especialista, por exemplo, um substituto, aquele professor especialista vai puxar um pouquinho a nota. Né? Então, assim, o que é uma nota boa? Doutores, né? Eu acredito que o departamento de vocês só tem 100% de doutor, o de vocês, né? Se eu não salvo engano, né? Mas aí quando vem, e os outros departamentos, quando eles pegam disciplinas em outras unidades e a outra unidade contrata um professor que é especialista, esse professor ele entra no cômputo, o professor substituto. O professor voluntário não entra no cômputo. E essa informação ela é migrada direto do Censo da Educação Superior. Assim como há também uma migração das notas dos programas de pós-graduação, né, com esse indicador de quantos alunos entram, quantos se formam, essa nota também é migrada do sistema da CAPES para o MEC, que faz o cômputo ali do IGC. Não tem como o professor vir para nem uma brechinha, né, para o IG. Mas eu concordo com o senhor. Todo o Instituto de Geociências, é um resultado bem coletivo, né? O corpo técnico administrativo é interessante, os laboratórios são de ponta, os equipamentos, a pós-graduação é de ponta, mas ainda tem um pequeno detalhe. Vocês têm um observatório sismológico. Tem alguma disciplina que utiliza aqueles equipamentos do laboratório sismológico? Isso está descrito no componente da disciplina? Isso está descrito no projeto pedagógico, que aquele laboratório é um laboratório de serviço? Muitos dos cursos estavam recebendo nota ruim no IB, né? Ou na FAV, né? A professora questionou, mas nós temos laboratório de serviço, né? Nós oferecemos serviço à comunidade, né? A gente não pode receber dinheiro, a gente recebe. Mas eu falei, professor, mas onde que está escrito no projeto pedagógico de vocês? O projeto pedagógico deles era em UNBDoc, né? Em papel. Eu falei, onde é que está escrito? Estava o papel escaneado. Não tem, gente. Né? Eu sei que a gente antigamente tinha só a estrutura curricular. Hoje a gente tem outros dados que vão compor esse projeto pedagógico, o perfil do egresso, o que é que você quer se formar, as metodologias que vocês utilizam, que eu acredito que é um ponto que tem positivo aí, não é só o professor destaque, porque todos os outros têm professor doutor. Como o professor Willy falou, tem uma metodologia diferente aí. Né? Então, que metodologia é essa? E isso é uma coisa que dá até para se divulgar, né? Porque talvez seja o segredo de vocês para estarem entre os melhores dos melhores do mundo,
né, essa metodologia, que talvez o aluno de vocês aí não reconheça, mas os alunos da engenharia civil e ambiental, eles façam fila sobre gente que não consiga se matricular nessa disciplina que o professor William ministra. Né? Olha, isso aí é um fator interessante para se observar como um ponto de valorização institucional, né? Sei lá, eu acredito que a mudança, alguma coisa tem aí. É isso, professor William. Obrigado, professor André. Obrigado, Danilo. Muito obrigado, colega. Mais alguém quer fazer algum comentário, ou alguma pergunta, ou algum... Só um comentário final, professor André. O Danilo falou assim, às vezes a avaliação não é justa, né? É injusta. Por exemplo, a geofísica, né? A gente não é 5 em geofísica. Se aquele item de infraestrutura fosse 5, a gente seria 5 em geofísica. Aí a gente pergunta, qual é a infraestrutura da geofísica? É a mesma da geologia, ou melhor, na verdade, existem laboratórios, equipamentos que são exclusivos da geofísica para um número menor de... Então, assim, eu nem falo na evasão. A evasão é alta na geofísica, por uma questão estrutural, inclusive. Isso aí é uma coisa que, alguns momentos, tem que aparecer. O sistema de seleção hoje, no SISU, no Enem, os alunos querem fazer engenharia. Só que eles sabem que a pontuação dele não dá para fazer a engenharia que ele pretende, ele entra em geofísica, porque o básico é o mesmo. Ele vai fazer os cálculos, todas as físicas, e depois ele vai fazer outro Enem, vai migrar para a engenharia que ele pretendia. E isso não aparece. Então, assim, a evasão é alta, mas simplesmente não foi perdido aquele aluno. E a questão da infraestrutura, ela é melhor do que da geologia. Eu sei que isso, às vezes, é o aluno que fala, tem a parte do estudante, que eles eles abaixam. A gente trabalha para minimizar isso. Mas muitas vezes o avaliador são diferentes e eu acho que a geofísica é uma injustiça mesmo, você comentou, não ser. E o próprio curso de ciências ambientais, ele é um curso... Agora ele era novo quando ele fez aquela avaliação e agora ele está ficando mais, né, mantendo uma estrutura. O professor Pedro Zu, que foi importante, foi coordenador, eu fui coordenador desse curso, o primeiro coordenador, né, você lembra? Depois é um curso que está sendo criado, é difícil, mas... Assim, eu acho que a gente está no caminho certo. Isso que vocês fizeram para a gente hoje, infelizmente tinha pouca presença, vamos tentar mandar esse vídeo aí para o IG inteiro. Já acabou o semestre, o pessoal está muito em férias, a gente tem uma reunião de conselho segunda-feira, provavelmente não vamos ter quórum, porque a maioria está em férias, mas o que foi dito aqui hoje é tudo muito importante. Agradeço ao professor André, eu abro aquelas coisas de vez em quando, eu não sabia que estava tão evoluído, já tem dado de 2021, eu não tinha visto há algum tempo. Agradeço muito o trabalho de vocês, é importantíssimo e a gente tem que focar, bater nessa tecla. A avaliação é a alma do negócio. Se a gente não avaliar o tempo todo, a gente não vai chegar à excelência que a gente pretende, que a gente precisa, né? Manutenção de alunos aqui, abaixar a evasão, acho que é a grande meta que a gente tem que ter. A gente não pode ter uma universidade que metade de quem entra não se forma. É muito dinheiro, muito investimento, e esse que é o grande erro. A gente tem que melhorar. Eu acho que passa muito pela mão dos docentes, nossos colegas, minha mão e da mão dos meus colegas, porque a hora que a gente tem que motivar os alunos, a hora que a gente tem que colar esses meninos aqui, né, que nem são meninos mais, muitas vezes eles saem do curso já no final, mas isso é um papel que a gente tem que colocar aí o chapéu da humildade e falar, nós estamos fazendo alguma coisa errada, na sala de aula, ou no Teams, infelizmente, nesses últimos 3 semestres, mas eu já decidi, não dou mais aula pelo Teams, se essa maldita pandemia não acabar, eu não vou dar aula. Então, eu já estou previsto, minhas aulas ano que vem já aceitaram, os colegiados aceitaram que eu dê aula lá na sala de aula, no quadro, escrevendo do jeito que eu gosto. Espero que isso aconteça logo, mais rapidamente, para todo mundo voltar, porque esse ensino à distância, como foi, compulsório, assim, sem muito preparo, foi péssimo para os alunos. Isso eu sei que o DCE está trabalhando nisso, daqui a pouco a gente vai ver uma avaliação não muito boa pelos estudantes. Mas muito obrigado, agradeço mesmo de coração. O trabalho de vocês, ele às vezes não aparece como tem que ser, também, né, como questão de avaliação, mas tem que aparecer mais. Muito obrigado por tudo que vocês fizeram aí, pela gente, tem feito. Até logo. Passa a palavra. Bom, eu agradeço as palavras do professor José Eloy. Alguém mais gostaria de fazer algum comentário? Professor João? Não, gostaria de agradecer. Eu também, como o Eloy, eu gostaria de voltar à sala de aula. Eu gosto, é a parte mais gratificante do nosso cargo. Mas, infelizmente, eu tenho muitos alunos
Parece que a sala vai ter problema, mas as avaliações vão ser presenciais, vão ser agora no papel. Eu vou elaborar várias versões da prova, vou corrigir cada uma delas. O carnaval acabou, é quarta-feira de cinzas à tarde. Tá? Tocar para frente a vida. Obrigado. É o jeito, né? É o jeito. Bom, gente, se não tiver mais nenhum comentário ou questão, eu vou encerrar aqui. Eu queria agradecer a presença de todos. Queria nos colocar à disposição, tanto nós, membros da CPA, como acho que a equipe do Danilo também, a equipe do Guilherme, para quaisquer dúvidas, quaisquer informações adicionais que vocês precisem, é só entrar em contato com a gente, que o nosso objetivo é esse, é conjuntamente melhorar os cursos da UNB, certo? Então, eu vou parar a gravação aqui. O pessoal do DPO vai enviar